Pessoal, para começar, vamos falar sobre orientação. A orientação é uma modalidade até bastante interessante, é uma modalidade que mistura a corrida com a vossa capacidade também cognitiva e de orientação, tal é o próprio nome, não é? Eh, Basicamente, vocês estão numa floresta, por exemplo, ou numa montanha e têm vários pontos e têm que ir de pontos para certos pontos. Não há cá telemóveis. Basicamente, têm um mapa, têm uma bússola e têm que se orientar e ir de ponto para ponto no mínimo tempo possível. Para nos apresentar esta modalidade, temos o Tiago Romão. O Tiago Romão é um dos maiores atletas a nível nacional, tal é o seu palmarés a nível de orientação. Já ganhou todos os títulos nacionais, já participou em taças do mundo. Mistura essa vertente desportiva com a sua profissão que é medicina. Uh, Tal como eu estava a dizer, tem um excelente palmarés e quem mais para nos apresentar esta modalidade. Já agora deixo uma curiosidade, eu já treinei com atletas de orientação e não pensem de todo que são atletas lentos, não, não, eles dão-nos dão uma abada ao pessoal de estrada e que até mete medo. Por isso, fiquem com o Tiago Romão a apresentar esta modalidade. Olá, eu sou o Tiago Cantante Romão, atleta da Salomon Sun de Portugal e do Clube Montanha do Funchal, e estou aqui hoje para vos falar da orientação. Orientação, mais em concretamente, a orientação pedestre, modalidade que eu pratico já há praticamente 18 anos e que tem feito parte da minha vida. A orientação consiste em fazer um percurso, ou seja, com apenas a ajuda do mapa, por exemplo, um mapa que está aqui, como este, um mapa que acaba por de mostrar o que tudo tem o terreno, ou seja, quase quando vamos ao Google Earth ou ao Google Maps e percebemos como é que está a configuração do terreno, e nós temos um mapa que na floresta é muito detalhado, pode ter uma escala de 1 para 10 mil ou 1 para 15 mil, e temos que, com apenas do auxílio do mapa, cumprir um percurso, normalmente está a magenta. A modalidade pode ser feita em pedestre, que é quase que a modalidade original, em que fazemos apenas a correr. Pode ser feita também em BTT, em que usamos a bicicleta para percorrer um percurso. Pode ser feita uma orientação adaptada, que é um bocadinho diferente, em que para pessoas com mobilidade reduzida principalmente. Pode ser feita ainda em ski, mas isso é uma modalidade que apenas temos nos países nórdicos e alguns países da Europa Central com neve. A orientação acaba por ser uma modalidade que surge então nos países nórdicos por volta de 1850, não se sabe muito bem, mas que aparece na necessidade, em termos dos militares, no seu treino tático e na sua necessidade de ir para terrenos desconhecidos, ter alguma informação cartográfica que lhes desse uma informação sobre o terreno para eles poderem chegar a determinado objetivo apenas com o auxílio do mapa. É apenas depois, mais tarde, cerca de 1912, então, em que existem os primeiros quadros competitivos, também novamente a nível dos países nórdicos, nomeadamente Suécia, Finlândia, Noruega, que surge por aí então a primeira atividade de orientação como um quadro competitivo e não apenas como um meio de navegação em termos táticos, e essa modalidade é trazida então para Portugal por volta de 1970, que surge então primariamente também no ramo das Forças Armadas, em que inicialmente temos um campeonato nacional das Forças Armadas, e é assim que a modalidade surge a Portugal. Só depois, mais tarde, então é criada uma associação em Portugal em que tentam trazer a modalidade que era essencialmente militar para o meio civil e que possa ser praticado por todos. Então, para praticar a orientação, o que é que devemos fazer? Em primeiro lugar, é preciso apenas inscrever-nos. Podemos procurar uma das provas que a Federação Portuguesa de Orientação disponibiliza em conjunto com os clubes que existem em Portugal. Basta ir ao site www.fpo.pt e escolher uma prova, inscrevemos e depois dirigimos até ao local. Quando lá chegamos, então o que é que nos vão dar? A organização vai-nos dar um mapa como este, em que tem um percurso marcado.
dá-nos um mapa e nós, todos os mapas têm uma legenda com uma especificação própria para a modalidade. Primeiro há que fazer um trabalhinho em casa de perceber como é que funciona, o que é que representa cada elemento, e depois seguimos o mapa para completar o percurso. Vai desde o triângulo, ponto 1, ponto 2 e por aí em diante até à meta. Para isso usamos como auxiliar uma bússola, como esta, uma bússola que nos indica sempre o norte, a apontar o norte, para nós podermos orientar o mapa, o norte magnético com o norte geográfico do mapa. E para confirmar a nossa passagem pelos pontos de controle utilizamos um chip, neste caso um SD-card. Isto é um sistema informático que a cada ponto em que passamos, que no terreno está materializado com um prisma, nós chamamos na orientação uma baliza de cor de laranja e branco, e ao passarmos lá existe uma box eletrónica em que colocamos o chip para marcar a nossa passagem. Temos que fazer sempre pela ordem correta. Quando chegarmos ao final, descarregamos então o chip e ficamos com o tempo que fizemos o nosso percurso e o tempo de passagem em cada um dos pontos, para saber exatamente o que fizemos e se cumprimos então o percurso pela ordem correta. Para praticar a orientação, eu estava-vos a mostrar o mapa de floresta, mas pode ser praticado, e muitas vezes, para iniciar, é feito com um mapa de uma região urbana, pode ser numa vila, uma aldeia, em que aí muitas vezes acaba por ser um bocadinho mais simples, porque é fácil não nos perdermos e temos que navegar pelo meio urbano, que muitas vezes acabamos por fazer quando estamos a visitar uma cidade e navegamos com o Google Maps. Para isso temos que perceber então como é que funciona. Para iniciar o percurso, começamos então com marcado no triângulo, que o triângulo é o ponto inicial onde vamos fazer. Depois seguimos, então temos que navegar até ao ponto 1, aqui marcado no mapa, e aqui o ponto 2, e fazer esta ordem até ao ponto final, que neste mapa e em todos os outros mapas está marcado com duas circunferências juntas, que marca o final da prova. De forma genérica, então temos que esta zona aqui, magenta, marca então o percurso. Este verde oliva, como nós costumamos chamar, são zonas onde não podemos passar, são zonas privadas, e aqui a cinzento as casas. Toda esta área aqui relativamente bege é as estradas onde devemos passar. A azul estão então rios, tudo o que é relacionado com a água, e a preto são objetos construídos pelo homem, aqui neste caso e a preto então objetos construídos pelo homem. Se formos para a floresta, temos então aqui de forma geral algo que sobressai bastante, são estes traços pretos aqui com algumas interrupções, ou seja, que são caminhos. Quanto mais grosso o traço, maior é o caminho, ou seja, um caminho mais distinto. Aqui a castanho são então as curvas de nível, e aqui a verde, tudo o que é relacionado com vegetação. A branco, uma vez que é a cor que mais aparece no mapa, é a floresta típica da região. Relativamente ao treino para a orientação, esta é talvez a coisa mais complicada de fazer no dia a dia. Essencialmente, o meu treino acaba por ser um treino físico de corrida, semelhante ao treino de atletismo, e depois tento fazer ao máximo treinos técnicos com mapa possíveis. Para isso, para fazer um treino técnico, precisamos então de uma zona, pode ser uma zona urbana ou uma zona de floresta que já tenha o mapa previamente desenhado, e depois idealmente iríamos para uma zona onde tenha um percurso permanente. Aqui existem algumas zonas que em Portugal já com percursos permanentes, ou então treinos específicos que alguns clubes acabam por providenciar
para os atletas, ou seja, acaba por ser, maioritariamente, tentarmos fazer o mais número possível de percursos para que a nossa leitura do mapa e a corrida se torne algo cada vez mais fácil para fazermos uma orientação cada vez mais fluida. Que é este o grande segredo, seja fazermos uma orientação em que cometemos cada vez menos erros técnicos. Essencialmente acaba por ser estes pormenores. Depois existe algo mais específico, como por exemplo treinar para o sprint, em que podemos fazer alguma técnica de memorização, em que, imagina, temos um percurso no mapa e apenas decoramos, por exemplo, do triângulo até ao ponto 1 e depois temos que ir até ao ponto 1 sem olhar para o mapa. Isto faz com que em corrida e que em prova tenhamos que selecionar a informação, aquela que é mais relevante para conseguirmos fazer o percurso no menor tempo possível e olhar menos vezes para o mapa para essencialmente perdermos o menos tempo possível em termos de corrida. Em termos de provas e de enquadramento competitivo, temos então um recentemente criado campeonato de sprint, em que é globalmente constituído por provas de sprint, um bocadinho espalhadas por Portugal inteiro. Depois então, existe também um campeonato nacional de distância de sprint. Sprint é em mapas 1 para 4 mil, em zona urbana, e provas que pretende-se que o tempo vencedor ande na casa dos 13-15 minutos. Depois temos então a distância média e a distância longa. A distância média, tempo vencedor 35 minutos, distância longa 1h30 para homens, 1h10 para mulheres. E ainda temos a prova de estafetas com equipas de 3 elementos. Mas em Portugal temos então algumas provas regionais, mais como treino, e depois temos então o circuito nacional, ou a Taça de Portugal, digamos assim, que é constituída por um conjunto de provas de norte a sul, que estão no calendário competitivo. E depois temos os campeonatos nacionais nestas distâncias que eu disse, que é constituída por uma prova apenas, que apura o vencedor. No final da época costumamos ter em Portugal um campeonato nacional diferente, que junta todos os escalões, que é o campeonato nacional absoluto, em que aí já não há uma divisória por escalões como existe em todos os outros campeonatos. Escalões, isto é, em termos de agrupa-se os atletas por escalões etários. Depois temos ainda os campeonatos internacionais, em que temos o campeonato da Europa e o campeonato do mundo. Campeonatos da Europa e campeonatos do mundo que existem desde as seleções jovens. Nas seleções mais jovens existe apenas campeonatos da Europa e depois mais tarde então campeonatos do mundo. Portugal tem feito um esforço para ter uma seleção competitiva. Claro que não somos muitos praticantes de modalidade, não existe assim um grupo tão alargado de atletas que se dedicam a 100% à modalidade, portanto é difícil termos aqui uma seleção que seja sempre muito competitiva em todos os campeonatos. Temos alguns atletas que já fizeram alguns brilharetes, temos resultados em termos, especialmente nas camadas jovens, com campeões do mundo de jovens, temos resultados top mundial a nível de júniores e de séniores, e também em termos de veteranos, que existe também o campeonato do mundo de veteranos, também já tivemos alguns títulos. Muitas vezes não conseguimos ter resultados ao longo dos anos de forma consistente, mas pontualmente tivemos alguns resultados que nos fazem trabalhar e fazem-nos amelhar, tentar cada vez sermos melhores. Posto isto, conto com vocês, conto ver-vos na próxima prova a experimentar a orientação. Não se esqueçam, vão a www.fpo, de Federação Portuguesa de Orientação, .pt, www.fpo.pt. Tem lá muitas informações sobre a modalidade, como experimentar, e conto com vocês. Apareçam e alguma dúvida, contactem.
Próxima vertente da corrida, corrida de obstáculos. É uma corrida muito recente no nosso país, uma modalidade muito recente, e tem muitas especificidades. Não é uma simples corrida, tem muita coisa que é para além e é paralela à corrida, e para isso nada melhor do que falar com o maior, se calhar o maior especialista português nesta vertente, que é o Samuel Castela. Samuel Castela é um grande, já nos representou Portugal muitas vezes no estrangeiro, é um grande atleta e também treinador. Fiquem com ele, ele vai passar o testemunho dele e a sua experiência sobre esta vertente da corrida. Olá, sou Samuel Castela, tenho 33 anos e pratico como modalidade principal as corridas de obstáculos. No que diz respeito à parte profissional, trabalho na área do desporto, na área do fitness, nomeadamente como personal trainer. Em que é que consiste a minha modalidade? Na verdade, numa corrida com obstáculos. Corrida é esta, tem de ser vencida e pode ser uma distância curta, na casa dos 5 km, até eventualmente uma ultra com 50 km e em pura montanha. Ou seja, também tem todo o tipo de terreno, seja ele em deserto, na neve, montanha, florestas ou até mesmo em planícies. E obstáculos estes, uma panóplia de capacidades físicas que nós temos, vão estar presentes nos obstáculos para serem superados. Sejam eles velocidade, força, resistência, equilíbrio, coordenação, toda essa destreza motora vai estar e vai ser solicitada, e até mesmo a memorização, que aparece como obstáculos. Pronto, e como é que surge? Ou seja, na verdade vem há muito tempo atrás da parte militar, do pentatlo militar, depois com adaptações e regras cria-se a modalidade. Em Portugal chega no ano 2014-2015, pelos comandos na Carregueira, na Amadora. Ou seja, abriram-se portas para este tipo de experiências. E eu inscrevi-me. Na altura até era atleta de alta competição de ginástica, nomeadamente dos trampolins, e até estava, na verdade, inserido na seleção nacional, em que estive cerca de 9 anos. Inscrevi-me com amigos e fui. Foi espetacular, na altura até fiz uma boa classificação, ali um top 3, mas não foi isso que me atraiu. Na verdade foi no final da prova ter experienciado toda aquela exclusividade que era para, digamos, a parte militar, e que nos deram a oportunidade de fazer toda a parte da lama, de subir as cordas, carregar cargas, andar em suspensão sobre apoios, sobre partes instáveis. Ou seja, na minha opinião, para já acabei de rastos, mas completamente preenchido. Ou seja, fui solicitado completamente a nível físico e mental para aquela distância com obstáculos, na casa dos 10 km na altura. E a partir daí nunca mais larguei. Foi uma paixão à primeira vista, como se costuma dizer. O que é necessário para participar ou para se fazer? Na verdade não é preciso muito, tal e qual como as corridas de trail, de estradas, basicamente um calçado, um equipamento simples e inscrição, e podemos participar. Claro que competições de um nível muito elevado, nomeadamente campeonatos da Europa, campeonatos do mundo ou mesmo até escalões de elite, requerem requisitos para se poder participar. Mas de resto é super acessível e é inclusivo. Inclusivo porquê? Entra aqui nas regras básicas. Ou seja, então vamos primeiro à parte da inclusão. Nós temos o Elite, chamado Pros, depois temos os Age Group, escalões de idades, como existe na natação master, no triatlo, ou seja, podemos competir dentro do nosso grupo de idades, muito reduzido, mas dá-nos essa oportunidade. Eu costumo dizer até que são terceiras, quartas linhas de um Elite, por exemplo. Quer o Elite, quer o Age Group são competitivos, requerem de regras diferentes. Precisamos de superar o obstáculo sozinho, não podemos ter ajudas, e depois, dentro das corridas de obstáculos, temos duas variantes ou duas regras que se diferem. Ou seja, uma delas, eu sou obrigado a ultrapassar o obstáculo por completo. Se eu não conseguir, tenho de voltar atrás
e tenho de repetir até conseguir ultrapassar o obstáculo. Caso isso não aconteça, ou seja, eu desisto, por exemplo, passo à frente, vou ser desclassificado ou não vou estar inserido na ordem classificativa, mas tenho a oportunidade de continuar e experienciar tudo o resto. E depois existem outras, nomeadamente a Spartan Race, onde eu estou inserido. Não só é classificada como a maior prova do mundo de obstáculos e a mais difícil, mais exigente e em lugares completamente exclusivos no mundo. E aí, pronto, aí tem uma penalização. Penalização essa que são 30 burpees. 30 burpees, temos de tocar com o peito no chão e temos de fazer um salto vertical 30 vezes antes de poder continuar, digamos, a competição. E, neste caso, na Spartan Race e entre outras, só podemos ter uma tentativa em muitos dos obstáculos, nomeadamente os técnicos. Pronto, ou seja, aumenta logo aí a pressão, mas depois também acaba por ajudar à organização da prova, porque não vai afunilar, digamos assim, a nível de atletas, e é mais fluido, pronto. A outra, em que é obrigatório, por norma, depois acontece ali um acumular de gente nos obstáculos mais difíceis, porque depois também, ou seja, cria-se ali um bocadinho de fila e às vezes é mais complicado de gestão. E depois existem os Open. O que é o Open? O Open são pessoas que se inscrevem nessa categoria de uma forma livre, que não tem regras, digamos, obrigatórias para se fazer. Se eu não quiser fazer um determinado obstáculo, eu passo à frente e sigo. Ou tento uma, duas vezes e não quero mais por questões de segurança ou por não consegue mesmo, e ok, e não há problema algum. Tenho a oportunidade de experienciar o que todos os outros também fizeram. E posso ter ajuda nos obstáculos. Eu não consigo subir uma determinada parede, chega o meu amigo, pode-me dar ali uma mãozinha e eu passo o obstáculo. E é super... pronto, e segue. No que diz respeito à outra vertente das penalizações, na verdade também só pode tentar uma vez obstáculos técnicos, outros pode tentar mais vezes, mas a penalização depois não precisa de ser com o número X em regulamento. Posso até dividir, como acontece muitas vezes, entre o grupo de amigos e cada um faz X. E depois seguem todos juntos, por exemplo. E então é super inclusivo também por causa disso. Relativamente ao treino, o treino em si acaba por ser ou seja, é completo, porque nós temos de trabalhar todas estas capacidades físicas, não é? Temos de ter destreza corporal, não é? Também física, ou seja, o conhecimento do corpo, no espaço também acaba por ser muito importante, mas depois também temos de recorrer à força inferior, à força superior, esse trabalho de equilíbrio, coordenação, ou seja, eu não posso ser só rápido a correr, porque depois também no resto eu também não vou ser bom, não é? Ou tenho muita força a carregar sacos de X quilos, mas depois não sou nada bom em tudo o resto. Então eu tenho que ter aqui, ou seja, eu tenho que ser super completo. Eu até costumo dar o exemplo do triatlo, não basta ser só muito bom numa disciplina e depois as outras duas não ser nada de jeito, não vai ser um grande atleta do triatlo, certamente. Pronto, aqui é igual, não interessa só correr muito rápido, como também não interessa só ter força ou ter uma determinada capacidade trabalhada, certo? Pronto, logo aí temos de trabalhar um pouco de tudo. Depois, relativamente ao enquadramento competitivo, em Portugal e internacional, pronto, vamos começar por em Portugal, mais simples. Nós temos uma associação, como a Associação de Trail, em que tem X organizações, com X provas, e dessas X provas, algumas são selecionadas para criar o calendário competitivo, que depois tem pontos e dá, então, o campeão nacional, pronto, dos escalões também. E acaba por também ajudar a qualificar para o Campeonato da Europa e do Mundo das corridas de obstáculos, as chamadas OCR. Portanto, que a associação em Portugal é a OCR Portugal. Depois existe, a nível internacional, existem outras milhares de organizações, da mesma forma, que depois apuram para esse campeonato chamado OCR. Que, nomeadamente, a OCR tem essa particularidade de ser obrigatório a execução do obstáculo. E depois nasce nada, depois, entretanto, tem a Spartan Race, por exemplo, que eu já referi há pouco como sendo a mais competitiva do mundo, mais, pronto, digamos, com maior poder de
classificativo, entre aspas, das corridas de obstáculos, a nível da organização, da sua exigência física, mental, pronto. Tanto que as provas são muito físicas e mentais, que tem ou seja, é uma organização independente, que tem o seu campeonato da Europa, o seu campeonato do mundo, e que toda a gente, todos os atletas da modalidade, na verdade, gostavam e gostam de estar presentes, tanto que depois são competições super competitivas, porque lá estão lá sempre os melhores. Pronto, e é aí que eu me insiro. Em Portugal eu não tenho tanta disponibilidade em calendário para poder fazer um calendário completo das ditas OCR, vou fazendo as que posso e as que estou cá presente, mas depois sim estou inserido em circuitos internacionais, como o ano passado estive no circuito de Itália, em que em 2017 estive no circuito de Espanha, em que fui terceiro classificado. Este ano iria dar continuidade a outro circuito de outro país, também para ir conhecendo outros locais também. É uma forma de poder viajar e fazer este tipo de provas em lugares completamente exclusivos, que depois então também dão apuramento para o Campeonato da Europa e Campeonato do Mundo, tanto que o Campeonato do Mundo é super exigente lá entrar, principalmente na categoria Elite. Tanto que nos últimos 2 anos fui o único homem a participar no Campeonato do Mundo Elite, e mesmo o Campeonato da Europa acaba por ser também, é um pouco mais fácil a qualificação, mas também com a sua exigência, tanto que em homens em Elite estamos a falar de 3 e raparigas também, mais ou menos, portuguesas. No Campeonato do Mundo, pronto, já é mais complicado também. E pronto, e depois aí acaba por... Tem 2 campeonatos do mundo, já agora. Tem o Campeonato do Mundo individual, falamos assim da prova rainha, que é na casa dos 20 e tal quilómetros, e por norma em montanha, pura montanha, acima de 2000 metros, pelo menos tem sido assim, pistas de ski, graus negativos, pronto, é assim algo do além. E depois tem o Campeonato do Mundo trifecta porque a Spartan Race é classificada com 3 distâncias, uma curta na casa dos 5 km, uma média 10, tanto que eles agora até estão a standardizar a distância, 5 km, 10 e 21, tal e qual como no atletismo, mas antes tinha intervalos de 5 a 8, de 10 a 16, ou 10 nada, de 3 a 16 e de 21 mais, tanto que cheguei a fazer 30 km. E esse Campeonato do Mundo é em Esparta, mesmo na Grécia, mesmo no epicentro da coisa, dos ditos espartanos, que tem a sua particularidade, por exemplo, de ter uma lança, como eles também tinham. É um obstáculo bastante exigente e que na verdade cria muita dificuldade e penalização também nas provas. Por norma até decide muito aqueles primeiros atletas, aquele top 10, por exemplo. E aí o Campeonato do Mundo Trifecta são as 3 distâncias em 2 dias, ou seja, é muito exigente, tanto que são cerca de quase de 50 km de 3 provas. No sábado foram 2 e nos últimos 2 anos eu fui 7º classificado a competir contra os prós profissionais, tanto que o campeão do mundo esteve presente, e o campeão do mundo é só foi classificado o melhor Ranger 2016, ganhou o Ironman de militar em Kona, ou seja, são atletas de um grande nível, e para mim ter feito esse 7º lugar foi assim exclusivo, foi único, e tanto que na prova rainha, que foi a última, isto é agora um parênteses, já agora, foram 25 km de prova, com as 2 outras acumuladas no dia anterior, e tive a 4ª melhor marca, a 6 segundos do terceiro. Tinha sido assim, porque penalizei a 100 metros do fim, que foi um bocado triste, mas com um obstáculo de carga. Na verdade eu não o falhei, eu não consegui foi executá-lo, porque era muito peso. Tinha de puxar uma roldana, por exemplo, e face ao meu peso, esse exercício é um bocadinho física, e pronto, e não consegui levantá-lo, por mais força que tivesse, eu estava também a ser puxado, era complicado, e pronto, e na verdade tive até melhor classificação que o campeão do mundo e tudo, foi assim algo exclusivo. E pronto, relativamente a isto tudo, o que é que eu recomendo? Façam, experimentem as provas em Portugal, nomeadamente a Lynx Race, é a equipa que eu represento. A Lynx Race tem 4 provas no distrito de Lisboa. Este ano íamos criar o circuito do distrito nacional,
é uma pena, pronto, face à situação em que vivemos, não ser possível, ter sido adiada, mas na minha opinião, e não é por dizer que é a minha equipa, mas na verdade é a melhor organização de corridas de obstáculos em Portugal, tanto que o ano passado teve um boom muito grande e este ano de uma prova passámos para 4. Foi mesmo assim digamos a prova do ano. E pronto, e a nível de organização, qualidade, é excelente. E para quem está agora a começar, nada melhor e é pertinho, nada melhor que vir dar um salto à Links Race e ter um bocadinho este contacto e a experiência antes de querer algo maior. É a minha sugestão. Assim sendo, despeço-me, agradeço também desde já o convite. Um abraço, Samuel Castela. Vamos, vamos, esos aplausos, no os oigo. Vamos, vamos, vamos. Asegurando cada uno de sus manos. Vamos, campeón, ya estás. Ya estás. Saliendo del penúltimo obstáculo, último salto de fe, el fuego, cruzar la línea de meta, el primero de los participantes, ahí lo tenéis levantando las manos, os pido un fuerte aplauso vamos a recibirle como se merece, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, Samuel Castela. ¡Wow! Samuel Castela. Olá a todos. Então, dando seguimento aqui a esta temática que escolhemos das vertentes da corrida, isto é para dar a conhecer mais alguns desafios para o pessoal do Centro de Marcha e Corrida de Odivelas e não só, também para os outros centros de marcha, porque não é só corrida de estrada e corrida de trail. Existem muitas outras corridas e nós quisemos dar aqui algum desses exemplos. Então hoje vamos ter a Cristina Ponte, que nos vai falar da Laser Run. Ela vai dar a conhecer a modalidade. A Cristina é osteopata, é técnica do Centro de Marcha e Corrida também da Lenquer e da Azambuja, foi atleta de alta competição do Atlo. Tem uns resultados muito interessantes aos 10 km e à meia maratona. Foi vice-campeã nacional de maratona em 2002 e de ultramaratonas em 2013. Campeã nacional absoluta de trail em 2014 e 2016. E depois, quando descobriu o Laser Run, foi campeã nacional em 2019. A Cristina tem outras medalhas e outros prémios em campeonatos da Europa e do mundo, em algumas destas também modalidades que já referi. Ou seja, tudo ligado à corrida, tudo com corrida, federações diferentes. Obrigado, Cristina. Olá a todos, o meu nome é Cristina Ponte, sou técnica do Centro de Marcha e Corrida da Lenquer e do Centro de Marcha e Corrida de Azambuja, colaborando também com o Centro de Marcha de Aveiras. Estou aqui para vos falar de uma nova modalidade inserida no pentatlo moderno e que introduzimos há cerca de um ano no Centro de Marcha e Corrida da Lenquer,
no sentido de captar jovens atletas para a prática do exercício físico. O laser run surgiu da necessidade de tornar mais acessível a entrada dos atletas ao pentatlo moderno e captar assim um maior número de pessoas para a prática da modalidade. O laser run é um novo formato desportivo que combina duas vertentes, modalidades, corrida e tiro laser, onde o principal desafio é articular a vertente física e atlética da corrida com a vertente técnica e psicológica do tiro. Para praticar a modalidade necessitamos de uma arma laser, esta. Existem vários tipos e modelos e o alvo. Necessitamos também de um bom plano de treinos onde seja inserida a corrida e o tiro. Esta modalidade funciona por escalões que vão desde Sub-7 a Master 60+, em que a base competitiva se compõe por, e dependendo do escalão, 3 a 4 vezes 5 tiros certeiros no alvo, entre os 5 e os 10 metros de distância, com 3 a 4 vezes entre os 400 a 800 metros, como expliquei atrás, dependendo do escalão etário. Sem interrupção do cronómetro, como veremos no vídeo que passaremos em seguida. Esta atividade poderá ser feita indoor ou outdoor, em percurso plano ou misto, permitindo-nos assim grandes possibilidades organizativas. A primeira prova internacional de laser run foram os Campeonatos do Mundo realizados em Perpignan, França, em 2015, conseguindo de Portugal trazer um lugar no pódio. Em 2016, os mesmos campeonatos foram realizados em Portugal, no Parque das Nações, tendo estes mais de 400 participantes. Em 2017 realizaram-se na Irlanda, trazendo novamente para Portugal vários pódios e lugares de destaque, e em 2019, o ano passado, foram realizados em Budapeste, Hungria, trazendo à nossa seleção várias medalhas individuais e coletivas, fazendo assim com que esta modalidade tenha cada vez mais representação no panorama nacional e internacional. Em Portugal, o laser run distribui-se por cerca de 10 etapas por ano, as chamadas Laser Run City Tour, organizadas em várias cidades do país, havendo entre estas etapas uma que se denomina de Campeonato Nacional de Laser Run, atribuindo assim o título de campeão nacional dentro de cada escalão. O Centro de Marcha e Corrida de Alenquer tem cerca de 20 atletas no Laser Run, onde em 2019 trouxe várias medalhas e títulos nacionais e internacionais para o Concelho de Alenquer. Esta modalidade já foi introduzida no desporto escolar do agrupamento de escolas deste concelho. Acima de tudo e o mais importante é trazermos a nós cada vez mais praticantes de atividade física, tendo como pano de fundo a saúde e o bem-estar para todos. Um abraço. Vamos dar as boas-vindas ao Gonçalo Martim, que é atleta da Federação Portuguesa de Atletismo pelo Clube SEBI e atleta pela Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno pela Sociedade Recreativa do Camarnal. O Gonçalo Martim é neste momento atleta top 3 nacional do Laser Run. Vamos fazer uma pequena simulação de Laser Run, sendo o Gonçalo sub-19 teria de fazer 4 vezes 5 tiros e 4 vezes 800 metros. Aqui vamos apenas fazer uma pequena simulação para terem noção do que é uma competição de Laser Run. Obrigado, Gonçalo. Até já. O Gonçalo vai então iniciar uma primeira série de 5 tiros. Tem que tentar acertar o mais rapidamente possível. Tem apenas 50 segundos para terminar um alvo de 5 tiros. Por norma, a maioria dos atletas fazem cerca de 7, 8 segundos. Aí vai o Gonçalo para a corrida. Terá de fazer aqui um percurso de cerca de 300 metros, mas faria 800 metros caso estivesse numa competição nacional ou internacional. Seguidamente, virá fazer novamente mais 5 tiros e assim sucessivamente, não tendo nós tempo suficiente para fazer o conjunto na sua totalidade. Vamos deixar o Gonçalo dar esta primeira volta. Aí vem o Gonçalo. Este percurso tem cerca de 350 metros. Seria metade do que ele faria em condições de uma prova standard para sub-19. Aí vem o Gonçalo.
Neste momento precisa de muita concentração para o tiro. Estamos a falar aqui de duas modalidades com diferentes níveis de intensidade, esta de estímulo e a segunda de concentração. E está assim a terminar, digamos, o Gonçalo, a segunda sequência de tiros. Aí está, finalizado. Obrigada, Gonçalo. A próxima modalidade a ser falada, das vertentes das corridas, vai ser o triatlo, duatlo e o quatlo. Vai ser falada pelo professor João Mascarenhas. O professor faz parte da modalidade e é responsável pela modalidade no Sport Lisboa e Benfica. É treinador de muitos atletas de muitas idades, desde escolinha de triatlo até aos Jogos Olímpicos. Já tem alguns que vão representar Portugal e já representaram muito bem Portugal no estrangeiro. E ele vem falar um pouco sobre o que é o triatlo, o duatlo e o quatlo e como é que se pode chegar até essas modalidades. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar o convite do Centro de Marcha e de Corrida de Odivelas e também saudar o seu aniversário, dando também os parabéns pelo meritório trabalho que vão desenvolvendo na vossa comunidade e é para mim um prazer estar aqui nesta vossa semana comemorativa. Portanto, o convite que me foi endereçado prende-se com a modalidade à qual estou ligado. O meu nome é João Mascarenhas, eu sou treinador de triatlo do Sport Lisboa e Benfica. Sou já treinador de triatlo há cerca de 20 anos. Comecei com os escalões jovens e fui subindo por aí fora à medida que os meus atletas foram desenvolvendo. Esta é a minha terceira equipa enquanto treinador, o Benfica, e temos neste momento nesta equipa desde os mais pequeninos até aos atletas olímpicos. Infelizmente, para já, temos 3 atletas bem colocados, ou apurados até, para os Jogos de 2021, que, como sabem, terão um novo processo de apuramento agora mais alongado, mas com toda a certeza, eles os 3 pelo menos lá marcarão presença. Portanto, eu sou treinador, acumulo também essas funções com as funções de coordenador da secção e hoje vou falar-vos um bocadinho acerca da modalidade pela qual me apaixonei. Em primeiro lugar, o que é o triatlo? O triatlo, portanto, é uma modalidade combinada em que nós realizamos 3 segmentos que são feitos de forma ininterrupta. Pelo meio, temos uma fase que chamamos a fase de transição, portanto, trocamos de equipamento e preparamos para o segmento seguinte. E nós chamamos até esta a quarta modalidade, ou o quarto segmento do triatlo, porque de facto é muito importante quando estamos a trabalhar ao alto nível. E não só, as pessoas, num triatlo longo, por exemplo, a transição também é muito importante para prepararmos uma corrida de 21 ou de 42 km ou até mais, como vamos ver de seguida. Eu iniciava por aquelas que são, portanto, as vertentes do triatlo, e esta é uma modalidade que foi buscar muitos atletas também à corrida, ou que desperta muito interesse também nos atletas de atletismo, gostam pelo menos de experimentar. Nós, triatletas e duatletas, também fazemos muito da nossa preparação participando nos calendários competitivos do atletismo, porque é ótimo para nós. Nós costumamos dizer que na natação perde-se a prova e na corrida ganha-se. Mas, portanto, voltando ao que é a modalidade. Nós temos o triatlo, é a modalidade de excelência, portanto é composto por 3 segmentos nesta ordem, que podem ser alterados, mas em situações excepcionais. Portanto, a ordem do triatlo olímpico é a natação, o ciclismo e a corrida. As distâncias, a distância olímpica é 1500 metros, 40 de natação, 40 km de bicicleta e 10 km a correr. Depois temos a distância sprint, que é metade
da distância olímpica. É uma distância também muito competitiva e até em cima da mesa ser a distância que irá, portanto, marcar presença nos Jogos Olímpicos pela sua velocidade e pelo espetáculo que permite, permitindo muitas vezes até um formato em meias finais e finais, que a distância olímpica tem maiores tempos de recuperação. E portanto já não permite. Depois temos o Super Sprint, que é a distância utilizada nas estafetas. As estafetas são constituídas por 4 elementos, começando pelas senhoras, uma senhora, um homem, uma senhora e um homem, e vão pela primeira vez em Tóquio marcar presença também como modalidade olímpica. Essa distância é também a distância do escalão de juvenis e os mais novos, portanto, depois têm distâncias ajustadas por aí abaixo, cada vez mais curtas, e claro, para dar primazia àqueles que dominem de facto os elementos técnicos e não os fisiológicos naquelas idades. E os benjamins, por exemplo, nadam 50 metros, pedalam 4 km, desculpem, 1000 metros, se é que é, pedalam 1000 metros e correm depois no final a distância de 400 metros. Isto, portanto, é o triatlo. Depois temos o triatlo, eu falei para baixo porque é o mais usual para quem vai iniciar, só quem pretende experimentar. Depois temos aquela que é a grande atração e uma prova que tem um elan especial e que de facto foi até a gênese do triatlo, como já vamos ver de seguida, que é a distância Ironman. A distância Ironman são 3.800 metros de natação, são 180 km de bicicleta e uma maratona para finalizar. E eu já vou dizer porque é que foi estas distâncias. Uma distância também muito em voga foi metade desta distância. Chama-se a distância 70.3 ou a distância média, porque 70.3 é a soma de todas as distâncias em milhas. E portanto, o triatlo é isto, é a modalidade mais apaixonante do mundo, no meu entender, porque nós temos que dominar de facto toda esta complexidade das 3 modalidades. E como disse, vamos participar com muita frequência aos quadros competitivos de cada uma delas, da natação até em águas, ou especialmente até em águas abertas, ao ciclismo e também ao atletismo. Depois temos outras variantes do triatlo, nomeadamente o duatlo, é uma modalidade por excelência para quem é um amante do atletismo, porque, portanto, é composto por um segmento de atletismo, um de ciclismo e, novamente, um de atletismo no final. As distâncias, portanto, são também semelhantes às do triatlo. O duatlo sprint é composto por um percurso de 5 km inicial, 20 km de bicicleta e 2,5 km depois para finalizar. O duatlo standard, e talvez o mais usual e o mais procurado por aquelas pessoas que depois vão desenvolvendo na modalidade, é composto por uma corrida de 10 km, 40 km de bicicleta e uma corrida final de 5 km. Depois temos ainda o aquatlo, que é composto apenas por 2 segmentos, é só natação e corrida, e também o aquabike, que é uma modalidade agora menos frequente, mas portanto é composto apenas por natação e bicicleta. Ora, e falando agora um pouco da história da modalidade, ela remonta mesmo a 1902. É os primeiros registros que temos de uma prova chamada de triatlo, não era bem a designação, mas portanto era uma prova que incluía já a corrida e a bicicleta, mas não a natação, incluía sim as canoas. Temos alguns registros e até algumas fotografias desses eventos realizados principalmente em França, mas que depois desapareceu ali durante algum tempo. Também tivemos a Primeira Guerra e nos anos 20 aí sim temos já alguns relatos mais fidedignos. Scott Tinley era um conhecido atleta da distância Ironman e ele tornou-se historiador da modalidade, portanto é quem mais contribui para nós termos alguns registros científicos acerca da origem do triatlo. Estamos, portanto, em França, os primeiros até notícias de jornal designando Les Trois Sports.
As distâncias, temos essa prova realizada em 1920, 1921 e depois um pouco mais tarde, em 1940, mas portanto temos de facto algum registro relativamente a provas semelhantes ao triatlo, e que eram compostas essencialmente por 3 km de corrida, 12 km de bicicleta e depois uma travessia do canal de La Marre. E em 1934, em La Rochelle, surge então a primeira prova, nomeadamente de triatlo, como nos moldes que o conhecemos hoje. Ele foi composto por uma travessia num canal de 200 metros. Depois, no porto de La Rochelle, havia um circuito que tinha cerca de 10 km e terminava com 3 voltas à pista no estádio, portanto 1200 metros. Curiosamente, desapareceram depois os relatos da continuidade destes eventos. Passámos também pela Segunda Guerra, como sabem, mas a causa é desconhecida, pode não ter despertado assim tanto interesse, e em 1974, provavelmente, ou pelo menos assim o dizem os responsáveis, não tinham qualquer conhecimento destes eventos anteriores, mas realizaram num clube de atletismo, lá está, o primeiro triatlo, inspirado por um ex-atleta de natação, portanto um ex-nadador que viu algumas provas de biatlo, que são provas de corrida, natação-corrida, e ele entendeu organizar no seu clube de atletismo uma prova de semelhante. O diretor do clube disse-lhe que sim senhora, mas ele tinha que se arriscar, e então o que é que ele fez? Foi buscar ajuda no outro colega, e esse colega sugeriu-lhe, não, então vamos inserir um segmento de ciclismo. O nadador não estava muito satisfeito com a proposta, mas acabou por aceder, e portanto surgiu assim em 1974 em San Diego, na Califórnia, o primeiro triatlo nestes moldes. Esse triatlo ainda hoje existe e por vezes é até, ou quase todos os anos não, mas é sempre uma prova muito importante, mas por vezes até uma etapa do Campeonato do Mundo, não exatamente no mesmo local, mas assim foi. Nesse mesmo ano participaram 46 atletas, portanto na edição inaugural do que chamamos de triatlo moderno, e 2 deles era um casal que acabou por formar, portanto, o Ironman. O Ironman foi o grande boom do triatlo, portanto, por vezes acha-se que foi ali a gênese, e associa-se até muito ao exército americano e por estar por lá, mas não, portanto, as coisas surgiram assim. De facto, este casal que participou no primeiro triatlo em San Diego acabou por ter a ideia, assim, no Havaí, de juntar 3 eventos que já existiam. Uma prova de águas abertas, uma volta à ilha e a maratona de Honolulu. Portanto, as primeiras 2 edições foram em 1978 e 1979, foram realizadas na ilha de Oahu, e passaram depois, no ano 1980, porque a ilha já se tornava pequena e tinha bastantes habitações, era mais urbana, passaram então para a ilha onde se realiza atualmente. Desde aí que a edição Ironman nunca parou. Aliás, houve 1982 teve até 2 edições em vez de uma, e normalmente é ali na altura de outubro que se realiza este evento mundial que esgota inscrições no instante. Atualmente é até preciso qualificarem-se para lá ir. Ora, estes fundadores do triatlo tinham em mãos um problema, que era a designação da modalidade. E a opção recaiu fácil portanto, na origem grega, e como já era utilizado no decatlo, no pentatlo, e portanto o nome de triatlo foi assim. O tri representa exatamente 3 e atlos, competição. Portanto, como disse, o Ironman foi um grande boom, e foi isso que trouxe para a Europa novamente o triatlo. A Alemanha, a Holanda, a República Checa. A República Checa, aliás, é o primeiro país em que temos relatos de organização de uma prova, e portanto, nesse ano de 1980 as coisas começaram-se a alargar nestes países e começaram a existir mais eventos. Em 1985 temos a criação da Federação Europeia, surgiu primeiro do que a Federação Internacional.
Depois houve ali aquelas questões políticas até tudo se conseguir consertar e os países se entenderem, e portanto a Federação Europeia surgiu em 1989. Os primeiros Jogos Olímpicos que realizámos foram os Jogos Olímpicos de Sydney, e houve de facto aqui algum atraso. Eu penso que em Atlanta o triatlo já poderia ter estado presente, não esteve exatamente porque dependíamos ainda da Federação de Pentatlo, era a proposta do Comitê Olímpico Internacional, e até haver alguma estabilidade na nossa Federação Internacional não era fácil que o COI, portanto, assumisse a responsabilidade de ter mais esta jovem modalidade no seu programa. Em Portugal, os fundadores, portanto, foram por esta altura. Nós temos também o surgir do triatlo pelo final dos anos 80, que é exatamente o ano da fundação da nossa federação, e a partir daí foi um boom. Foi crescendo muito, e como veem, há aqui uma forte raiz ligada ao atletismo. Portanto, as distâncias e os formatos eram até muito vocacionados para aí. O segmento de natação tinha uma percentagem muito menos relevante do que tem hoje em dia, portanto o atletismo acabava por ser ali determinante, e portanto existiam muito mais atletas que vinham da modalidade do atletismo ou até do ciclismo do que da natação. A transformação foi grande e, portanto, fomos acompanhando os tempos lá de fora, e, como disse, é na natação que se perde a prova, depois é na corrida que se ganha. Mas foi, de facto, sendo cada vez mais importante que este segmento de natação, porque define depois todo o restante cenário e já se torna muito difícil de recuperar nos 10 km de atletismo final. Há também aqui um fator muito importante, que é o triatlo era até aos anos 90 fundamentalmente sem se poder andar na roda. Portanto, os atletas não podiam circular no ciclismo colados uns aos outros, em pelotão, como se faz hoje em dia. Essa foi uma alteração, portanto a prova era completamente diferente, era um contrarrelógio de 40 km, como ainda é na distância Ironman ou Half Ironman, mas na distância olímpica e sprint não, é uma distância realizada, portanto, em pelotão. As táticas são outras, as estratégias são outras, e portanto isto levou a que cada vez mais os países vão fazer a sua formação e vão buscar também alguns talentos à natação e menos ao atletismo. É muito mais complicado transformar um atleta num bom nadador ou num excelente nadador do que o contrário, do que transformar um nadador num bom corredor. Ora, e falando mais um pouco daquilo que é a história da modalidade do nosso país, nós desde cedo que tivemos nomes importantes no panorama internacional. Os anos 90 foi de facto um afirmar, foi a criação de uma seleção nacional, foi o aparecer de vários atletas e de uma comunidade que ainda hoje alguns deles praticam, pessoas que foram os pioneiros. Foi o surgir também de dois nomes muito importantes já ali no início dos anos 2000, Bruno Paes e Vanessa Fernandes. Foram os nossos primeiros dois atletas olímpicos, Vanessa Fernandes em Atenas 2004, Bruno Paes só depois, mais tarde, mas foram de facto atletas que começaram a ter as primeiras medalhas e trouxeram para Portugal o primeiro sucesso internacional. Portanto, foram eles sozinhos que começaram aqui a criar dentro da nossa seleção o sentimento de que é possível estarmos ao lado dos melhores do mundo. Hoje em dia temos alguns dos melhores atletas do mundo, são até atletas do Benfica. No setor masculino temos João Silva, João Pereira, Miguel Arraiolos, que foi aos Jogos Olímpicos do Rio e está agora a enverdar para a longa distância, Vasco Vilaça, que foi vice-campeão do mundo e campeão da Europa de Júniores 2017, foi quarto no Campeonato do Mundo Sub-23 do ano passado, portanto está aqui a fazer uma transição para os escalões elite com perspectivas também de muito sucesso. E João Pereira foi quinto nos Jogos Olímpicos do Rio, portanto vai agora para mais uma Olimpíada com enormes expectativas. Melanie Santos e tantos outros. Em termos jovens também temos bastante jovens a aparecer e com sucesso no panorama internacional. Portanto, a modalidade está de muita saúde em termos de alto rendimento.
Em termos da prática desportiva de lazer, eu penso que é uma modalidade ótima e também de muita saúde que as pessoas procuram, porque é um dia diferente, ao ar livre, em que temos que dominar o mar, o rio, a barragem, o que seja. Temos um contexto de segurança, a Federação tem portanto uma boa estrutura organizativa que permite às pessoas desfrutarem de uma prova com toda a qualidade e com todo o prazer. E depois também o ciclismo, que passa sempre por zonas bonitas, passa sempre por um circuito divertido, em que vamos em pelotão ou vamos mais sozinhos, mas é sempre bastante divertido e competitivo também. E depois o segmento de atletismo, especialmente para vós que são mais ligados ao atletismo, tem ali também a oportunidade, depois de já feito os 2 segmentos anteriores, ainda porem à prova aquilo que são melhores. É muito normal ver alguém do atletismo, por muito cansado que esteja, tem que defender ali a sua honra de corredor e, portanto, os últimos quilómetros são sempre feitos em altíssimo nível. Em termos de treino, as pessoas pensam sempre que, por serem 3 modalidades, que vai ser mais exigente. Eu diria que não é assim. Falando em alto nível, as horas de treino são muito semelhantes. Um atleta, um nadador, um corredor, portanto que seja um atleta de alto rendimento, a carga horária é bastante semelhante. Portanto, diria que temos a sorte de ter um treino mais diversificado, em que o segredo está em conjugar as cargas de uns segmentos para os outros, para que possamos depois utilizar, portanto, as características que um segmento desenvolve em prol do outro. Depois também é muito giro a arte de fazermos o jogo, de que quando desenvolvemos uma coisa, às vezes essa coisa é antagónica de outra e, portanto, temos que procurar aqui um equilíbrio entre todos os fatores para que as coisas resultem. Por exemplo, se dedicarmos o nosso treino todo à natação, de certo vamos prejudicar depois o nosso treino de atletismo, porque vamos precisar de mais massa muscular na zona superior do corpo, que vai ser contraproducente depois para a corrida. Portanto, o treino é bastante giro. Para quem faz de forma lúdica, eu diria que a grande vantagem é exatamente essa, é a variabilidade. Eu diria que quem faz provas de atletismo de forma lúdica não correrá muito mais do que 4 vezes por semana. E há muitos atletas a fazer até distância longa que não fazem mais sessões de treino do que essas 4 vezes por semana. Depois, o fim de semana normalmente é muito dedicado para o ciclismo, porque é quando temos mais tempo disponível. O treino em rolos também facilita bastante, portanto, em casa, e conseguimos, ou mais tarde, ou de manhã, antes de irmos para o trabalho, conseguimos fazer ali 1 horita de treino nos rolos. E a natação tem a grande vantagem, especialmente para quem começa mais tarde, ou quem, de termos um grupo, tal e qual como temos na corrida, na piscina, especialmente as gerações mais antigas. Eu diria que, por norma, em Portugal não tivemos uma grande cultura de natação, e é ótimo as pessoas aprenderem a nadar. Acontece-me com regularidade surgirem pessoas mais velhas que querem começar o triatlo, e é muito giro ensiná-los a nadar, porque é uma descoberta. As pessoas flutuam em cima da água e vão à praia, mas nunca ninguém lhes transmitiu a forma técnica, portanto é bastante engraçado. Portanto, em termos de treino, diria que não tenho o medo de ter maior carga horária ou ser necessário mais disponibilidade, e que de facto as coisas conjugam. O que vão ganhar sim é de facto uma complementaridade de fatores, e portanto as coisas vão acabar por se ajudar uns aos outros. Quem faz por lazer, penso que não há a questão das coisas serem prejudiciais umas para as outras, porque isso só se verifica mais no alto rendimento, em que as coisas vão ao limite. Nós aqui procuramos basicamente a saúde e desenvolver algumas características, portanto é perfeito, as cargas que utilizamos são perfeitamente ótimas umas para as outras. Em termos de jovens, e penso que o triatlo é maravilhoso para os jovens, e é quando, por exemplo, os pais têm mais receio. Em termos de jovens,
não há nada melhor do que eles praticarem de facto estas 3 modalidades. Portanto, o treino de jovens é baseado essencialmente no ensino técnico e, portanto, nós temos que os ensinar a dominar a relação com o meio aquático, nos estilos todos. Portanto, não tenho por norma ensinar só o crawl. Eu penso que tem que se passar esta cultura multilateral a um jovem. E portanto é ótimo a natação. Penso que todos os pais gostam muito que os filhos saibam fazer e saibam fazer bem, e está presente no triatlo como principal fator nos jovens. Depois o ciclismo é maravilhoso. Ao fim de semana nós irmos com um grupo de crianças para os trilhos no mato, em que eles veem a natureza, podemos parar e mostrar um caminho de um javali, vemos vários animais e, portanto, o contacto que eles desfrutam com a natureza é muito, muito bom. E, portanto, a corrida, a mesma coisa. E na corrida, e com certeza vai mais ao encontro do que pretendem saber, há a tendência para fazer um treino mais virado para a resistência, porque as distâncias de facto são consideráveis e, portanto, é o último segmento da prova, e já fizemos mais 2 coisas antes. Portanto, há a tendência para se trabalhar mais em termos de resistência. Eu também tenho por norma de não o fazer nessas idades, tenho por norma de incidir mais na técnica, na velocidade, desenvolver mais as características que são aquelas daquela fase crítica do crescimento do jovem, do que propriamente as características próprias da modalidade. Ou seja, o triatlo é ótimo para um jovem porque ele cresce com uma plasticidade de estímulos muito boa para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento, podendo depois mais tarde escolher outra modalidade que gosta mais, ou pronto, dá-lhe de facto aqui um conjunto de ferramentas muito boa para ele continuar o seu crescimento quando for mais velho. E agora, outro grande receio de quem vai iniciar, que é a parte económica da situação. As pessoas pensam sempre, e pensam bem, que de facto aí não há como fugir. Temos algum acréscimo, portanto, em termos de equipamento necessário. Agora, pronto, isto é como tudo, temos que ir progredindo com calma. A maioria das pessoas dispõe de uma bicicleta, portanto não é preciso ter uma grande bicicleta, e pode ser uma BTT, pode ser uma bicicleta de estrada. Portanto, para um jovem, qualquer bicicleta lá de casa serve para se iniciar e desfrutar da sua prova, portanto também não é um investimento muito grande. A natação é relativamente barato, se fizermos no verão. No inverno temos ali o acréscimo do fato neoprene, portanto é um equipamento importante para podermos nadar nas águas frias. As provas normalmente começam ali no mês de fevereiro, março, e a água ainda está fresquita. Os mais novos só começam mais tarde, exatamente para não subcarregar as famílias com esse encargo. Mas portanto para quem já é um adulto e quer iniciar na modalidade, o fato neoprene sim, diria que é um investimento necessário, e custa ali na volta dos 100 euros, já conseguem comprar um fato, depois vai até aos 700, 1000, depende do que quiserem, mas para iniciar não é preciso gastarem muito dinheiro. Depois o fato de prova, portanto é obrigatório fazer a prova com o tronco coberto, não se pode fazer com o tronco descoberto, e se levarem algo com um tecido menos impermeável, vai ficar mais pesado e portanto desconfortável. Portanto aí também há algum investimento, mas há fatos baratos de 40 euros, 30 euros, e ficam servidos para começar e para experimentar. Depois é a touca e os óculos, que a maioria das pessoas já dispõe. Portanto, no ciclismo, como digo, é a bicicleta, o capacete. Depois há vários equipamentos, há o equipamento, há sapatos especiais para nós podermos calçar mais rápido, tudo isso eu depois falo melhor, mas, portanto, para começar não é preciso nada disso, podem levar umas sapatilhas e calçam as sapatilhas, pedalam uns pedais normais de estrada, e quando acabarem o ciclismo é só colocarem a bicicleta
e, portanto, depois seguem para o segmento final de corrida. Portanto, basicamente, para começarem, basta terem uma touca, uns óculos, um fato de licra que possam vestir para não terem que vestir uma t-shirt quando saírem da natação, uma bicicleta, um capacete e umas sapatilhas, e vocês estão preparadíssimos para fazer a primeira prova e venham desfrutar. A nossa comunidade também não é uma comunidade fechada, nem é uma comunidade muito presa a si própria, portanto toda a gente é bem-vinda, toda a gente, incentivamos sempre quem aparece de novo e quem vai experimentar, e rapidamente descobrem um clube e pessoas para vos ajudarem e vos guiarem e portanto criarem aqui um vínculo com a modalidade e continuarem a evoluir. Olá novamente. Vamos falar agora seguidamente mais uma vertente, esta muito engraçada e que está a dar os primeiros passos em Portugal e com alguns resultados já interessantes. Quem nos vai falar dela é a Carolina Manguinhas. A Carolina é atleta de canicross desde 2016, ela é fisioterapeuta e tem área de formação também na fisioterapia canina, neste caso. Ela é uma das fundadoras do site do canicross.pt e gostaria de vos deixar aqui uma pequena curiosidade em relação a esta modalidade. Tirado do site dos Corredores Anónimos, dos nossos amigos. O Ben Robinson é o campeão mundial de canicross. Ele correu os cerca de 5 km, que é normalmente a distância da prova, em 11 minutos e 28 segundos, ou seja, isto é um ritmo alucinante de 2 minutos e 23 ao quilómetro. Mas tem a ajuda do animal, é puxado pelo cão. Uma outra curiosidade, ele tem como melhor marca aos 5 km, sem a ajuda do cão dele, que é o Blake, 14 minutos e 59. São dados muito curiosos. Mais ainda, sabendo que o recorde do mundo aos 5.000 metros, salvo erro, são 12 minutos e 51, que foi batido recentemente, isso daria à volta de uns 2 minutos e 36 segundos de ritmo. Obrigado, Carolina, por nos dares a conhecer esta modalidade, e vão ver que, para quem tem cães, é mais uma boa experiência para desenvolver. Olá a todos, eu sou a Carolina, esta é a CIF e nós fomos convidadas para vos ir falar um bocadinho sobre canicross. A CIF tem 4 anos, nós praticamos canicross há cerca de 3 anos e pouco, que foi quando ela começou a ter idade para fazer canicross, sem se lesionar. E o que é isto do canicross? Basicamente o canicross é a corrida em trilhos, em que os cães vão fazer tração. Ou seja, nós conseguimos atingir velocidades muito grandes para quem corre a sério. Normalmente as nossas corridas são entre os 4 e os 7 km, a média das provas oficiais está por volta dos 5 km. E o objetivo é fazer esta corrida o mais rápido possível, tendo em conta que o campeão do mundo fez o ano passado, os 5 km em cerca de 12 minutos. Como é que surgiu o canicross? O canicross surge por causa da preparação e do treino dos cães de trenó, porque quando não havia neve era necessário manter a condição física dos cães de trenó, assim como ensinar os comandos de direção. E é muito mais fácil ensinar um cão a fazer a esquerda e a direita, por exemplo, ou ir mais depressa e mais devagar quando se vai a pé do que quando se vai em cima de um trenó. Mas, o que é necessário para praticar canicross? Basicamente é preciso um cão, que tem que usar um arnês específico para tração, que é como um dos exemplos, existem muitos, mas um exemplo é este. Sim, anda cá. É assim, são arneses próprios para fazerem tração, não são arneses que são desenhados para andarem a passear, são arneses que não têm outra utilidade a não ser os cães puxarem-nos. Nós temos que usar também um cinto especial, e o que nos une ao cão
basicamente uma trela com um amortecedor. Relativamente a como é que se pratica, o canicross tem a desvantagem, entre aspas, no nosso país, de não poder ou não dever ser praticado a sério no verão, porque é um desporto de inverno. Os cães têm que ter tudo o que é temperaturas e umidade relativa tem que ser muito controlado, porque eles não se sentem muito bem com calor, principalmente estas raças de pelo comprido. Portanto é mais um desporto de inverno, por isso normalmente a época vai ali de setembro até março, maio, por aí. Como é que se pratica? Basicamente é corrida em trilhos. Nós temos vários comandos de direção, temos comandos de velocidade, porque nós vamos em trilho e temos que dizer se é para a esquerda, o cão vai à nossa frente a puxar-nos, portanto não convém nós dizermos se é para a esquerda ou se é para a direita, não é que acidentes não aconteçam, porque acontecem. Muitas vezes nós dizemos esquerda e eles viram para a esquerda e nós queríamos dizer direita e há uma árvore pelo caminho, portanto esses acidentes acontecem sempre e é normal. Temos comandos de velocidade, de mais depressa ou mais devagar, de fazerem mais força ou menos força. Por exemplo, eu nas subidas peço sempre mais força à CIF, nas velocidades peço sempre, nas descidas peço sempre que ela vá um bocadinho mais devagar, porque não consigo acompanhá-la e tenho medo de cair. Mas tudo isto são comandos que podem ser ensinados aos cães e que são comandos que nós utilizamos, mas o core deste desporto é o cão ir a correr à nossa frente, em pisos adequados, nomeadamente os trilhos, que não deve ser feito em alcatrão, e pisos mais duros, ou seja, isto é mesmo um desporto de ser feito no meio da serra, no meio do mato, e deve ser feito muito, e a nossa preocupação deve ser sempre feito com o objetivo de pôr o cão feliz, porque não faz sentido nós estarmos a obrigar um cão a correr que não gosta daquilo que está a fazer. Portanto, basicamente eu acho que é, assim, muito resumidamente, acho que é isso. Tenho que ver aqui as minhas cábulas. Relativamente ao treino, como qualquer modalidade deve ser feita uma preparação física para o cão e para o atleta humano. Relativamente ao treino específico de canicross, são corridas em trilho, existem várias opções, podemos fazer treinos mais lentos, treinos mais rápidos, depende dos nossos objetivos, mas para mim o que me interessa sempre é ter oferecer a melhor condição possível ao meu cão, de maneira que ele me possa ajudar, não que eu seja uma pessoa muito competitiva, porque não sou. Portanto, o meu objetivo é sempre dar a melhor preparação física ao cão e conseguir ajudar o cão da melhor forma. No nosso plano de canicross, eu corro mais vezes sem cão do que com cão. Estou a correr mais ou menos uma vez por semana com cão. Cão a fazer tração, porque ela vem sempre nas corridas, não é? O que é que eu posso dizer mais? Relativamente ao encontramento competitivo, em Portugal esta modalidade já existiu, infelizmente esteve parada durante muito tempo, portanto agora estamos a reiniciar. Este ano voltaram a ser organizadas provas de canicross, mas infelizmente devido à situação em que nós estamos as provas foram canceladas. Sei que estão a ser organizadas um ou dois conjuntos de provas para o ano que vem, portanto esperemos que corra tudo bem. Mas infelizmente, ou felizmente, porque eu acredito que estas coisas acontecem todas por alguma razão, felizmente as provas vão começar outra vez a arrancar. Como eu estava a dizer há bocado, a época só começa em setembro, portanto vamos ver se as provas começam a arrancar logo em setembro ou outubro, assim que a temperatura o permitir. Internacionalmente já existem campeonatos do mundo, já existem campeonatos da Europa, porque este desporto é muito mais conhecido lá fora e principalmente em tudo o que é países nórdicos, tudo o que é países frios, eles praticam muito e têm muita dedicação ao canicross. Mas a situação portuguesa a nível internacional, a modalidade é nova, ainda não existe representação oficial portuguesa a nível internacional.
mas é para isso que nós estamos a trabalhar, ou seja, este ano tivemos pela primeira vez o convite da Federação Internacional para fazermos parte dos países convidados no Campeonato do Mundo. Portanto, nós estamos a tentar selecionar pela primeira vez alguns atletas para irem representar Portugal no Campeonato do Mundo de Canicross. E da Europa, não só do mundo, mas da Europa e do mundo. O que é que eu vos posso dizer? Acho que deviam todos experimentar. Quem tem cães, principalmente, devia. É uma maneira de manterem os vossos cães ativos. Eles vão adorar, quase de certeza absoluta. São muito poucos os cães que não gostam de fazer este desporto connosco. Acho que é mais fácil os atletas que já fazem trail experimentarem isto, porque pela minha experiência e pelas pessoas com quem eu tenho trabalhado, é mais difícil for um atleta de estrada a vir experimentar isto. Não sei se é por medo, não sei. É muito por medo das superfícies instáveis, da irregularidade do piso. E a verdade é que quando eles aprendem a fazer isto como deve ser, eles fazem muita força e nós ganhamos velocidades incríveis. E para quem faz estrada, fazer isso em pisos destes é um bocadinho assustador, mas eu acho que toda a gente devia vir experimentar, acho que toda a gente ia adorar. Podem contar comigo para o que precisarem, tudo aquilo que precisarem e toda a ajuda que for necessária, contem comigo. Qualquer coisa que tenham dúvidas ou que acham que eu possa esclarecer, por favor digam-nos, que eu e a Cif vamos tentar ajudar, que ela aqui está um bocadinho distraída agora com uma mosca. Cif, queres dizer adeus? Não? Então vá, na cá. A Cif não quer dizer adeus, mas vai dizer adeus. Diz, Cif, diz obrigada por terem estado a ouvir a minha dona. Espero muito que venham experimentar connosco um dia. Temos muito material para experimentarem se quiserem. E fica à vossa espera. Obrigada. Pessoal, para fechar, vamos falar sobre o Skyrunning. O Skyrunning é daquelas modalidades que muitas das vezes é meio confundida com o Trail Running, mas não, o Skyrunning tem características bastante específicas, tal como ter que ocorrer a mais de 2000 metros de altitude, ter que ter inclinações de 30% e mais algumas características que depois o Romeu Gouveia vai-nos apresentar. O Romeu é um atleta da Salomon de Portugal, tem um palmarés impressionante também, já foi várias vezes campeão nacional, tal como Trail Running absoluto, Sky Race absoluto e mais algumas coisas a nível nacional, e a nível internacional já entrou em campeonatos do mundo e campeonatos da Europa. Portanto, fiquem com o Romeu Gouveia. Ele vai-nos apresentar o Skyrunning e até já. Olá, sou o Romeu Gouveia, tenho 22 anos e sou atleta da Salomon de Portugal. Praticante de Skyrunning e Trail Running, com uma grande paixão por todo o tipo de esportes de natureza. Atualmente encontro-me a estudar na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, a terminar a licenciatura de Desporto, Natureza e Turismo Ativo. Considero-me um jovem que não se leva a sério, mas que leva as coisas a sério. Faço o que gosto,
dá-me prazer e divirto-me imenso com a corrida. As corridas de montanha, para mim, é um estilo de vida que pretendo seguir por muitos anos. Em que é que consiste esta modalidade que eu estou aqui para vos falar hoje, que é o Skyrunning? O Skyrunning inicialmente era uma modalidade restrita a competições disputadas em montanhas acima de 2000 metros, ou seja, em alta montanha, algo que não era possível em Portugal devido às altitudes das nossas serras. Por determinação da Federação Internacional de Skyrunning, passou-se a considerar provas em elevações menores para implementar a modalidade por todo o mundo. Com a aplicação dessa regra base, o desnível acumulado positivo deve ser elevado, com subidas cuja inclinação mínima seja de 30%, mais coisa, menos coisa. Tendo as organizações de fazer um jogo entre a distância versus desnível positivo. Dentro do Skyrunning temos submodalidades, como o Sky Race, que deve ter no mínimo 20 km com 1200 de desnível positivo. A Sky Marathon com uma distância aproximada de 30 km e um desnível de 2000 metros aproximadamente. O Ultra Sky Marathon, ultras distâncias acima da maratona, mais ou menos com 50 km e com 2500 metros de desnível positivo. E temos também os quilómetros verticais, que são normalmente provas com menos de 5 km e com 1000 metros de desnível positivo. Resumidamente, o Skyrunning é uma modalidade de alta montanha, percorrendo as cristas mais técnicas e vertiginosas através de trilhos, rochas ou neve, tornando-se assim a modalidade mais radical, mais extreme da corrida de montanha. Em Portugal não temos, como todos sabemos, não temos as condições de alta montanha, daí as organizações terem de fazer um rácio, combinação de distância versus desnível, colocando sempre os praticantes à prova dos trilhos mais técnicos, com presença de desnível positivo, com subidas mais agressivas, tentando evitar ao máximo os estradões de terra batida. A grande diferença entre o trail e o skyrunning é que o trail pode ser praticado apenas em trilhos, não sendo obrigatória a presença de grandes montanhas ou de serra. No skyrunning não, é ao contrário, existe a exigência e a presença do desnível positivo, o que torna a modalidade mais exigente e diferenciadora, vamos assim dizendo. Esta modalidade surgiu através veio do alpinismo, e a atual Federação Internacional de Skyrunning teve início em 1995, por intermédio de um alpinista italiano, como disse há pouco, veio do alpinismo, chamado Marino Giacometti, o qual decidiu regulamentar o desporto de corridas de montanha, criando um circuito que organizava desde 1993, com o apoio de marcas e empresas italianas. Nasceu assim a Federação, antigamente chamava-se Federação de Desportos em Altitude, que em 2008 alterou a sua designação para o nome atual, que é a International Skyrunning Federation, a ICF. O Skyrunning em Portugal é tutelado pela Federação de Campismo e Montanhismo, fundada em 1945 e com o Estatuto de Federação de Utilidade Desportiva desde 1996. A aceitação desta modalidade no seio da Federação Internacional de Skyrunning deu-se nos finais do ano de 2013, sendo a ICF a federação que tutela e promove a nível internacional as corridas com um grande desnível positivo, como é o caso do Skyrunning. Como podemos ver pelas datas que mencionei, o Skyrunning em Portugal é uma modalidade ainda muito recente e em crescimento, e com muito crescimento ainda pela frente. Para praticar o Skyrunning, o que é necessário, como é que se pratica, assim dizendo. Muitas pessoas irão dizer que basta umas sapatilhas, uns calções, uma t-shirt e que estamos prontos para a aventura, mas não será bem assim, e correr não é só correr. Sendo o Skyrunning uma modalidade mais técnica e exigente, praticada em alta montanha, como já mencionei, a maior parte das vezes em zonas sem rede móvel. Requer um cuidado e uma atenção especial por parte dos praticantes, devendo-se sempre fazer uma análise e gestão do risco antes de sair de casa para a prática na montanha.
Caso não seja em prova e seja em prática autónoma, deve-se avisar sempre alguém para onde vamos, igual o percurso que vamos fazer, o tempo previsto para realizar esse percurso e levar todo o material para uma prática segura e autónoma. Levar um calçado adequado com bom rastro, um vestuário confortável, uma mochila ou um colete para levar a água, a alimentação, um frontal, caso dê para o torto e tenhamos que ficar para mais tarde e dê para a noite, um mini kit de primeiros socorros e um impermeável, esteja ou não bom tempo, porque na montanha, como nós sabemos enquanto praticantes e outras pessoas, tudo pode acontecer em poucos minutos. Pode estar muito bom tempo e de repente vir uma tempestade enorme e termos o impermeável para nos salvaguardar. Em caso de provas, o praticante, antes de fazer a sua inscrição, deve olhar para a dificuldade dos percursos, olhando sempre para a distância, o desnível, o local onde se irá desenrolar e ter consciência que se encontra preparado fisicamente e psicologicamente. Tendo todos esses aspectos em consideração, é de aproveitar e desfrutar ao máximo das paisagens incríveis que podemos observar durante a prática da modalidade, porque, falo por experiência própria, são experiências incríveis e passamos por sítios fabulosos. Quanto ao treino, assim dizendo, em termos de treino, cada prova é uma prova, cada uma com a sua exigência e todas elas diferentes uma das outras, isso sem dúvida. É isso que torna esta modalidade tão especial e diferente da corrida de estrada, que não é sempre a mesma coisa, mas é uma corrida autónoma, que é sempre igual, é correr para a frente e estamos na meta. Por norma, quem experimenta não deixa mais, é como um vício. Este vício pode ter muitas coisas boas, mas também pode ter o lado mau, dependendo de como treinamos e as cargas de treino inadequadas e a falta de conhecimento da metodologia de treino. Deve-se ter em consideração as características da prova e a partir daí fazer um plano de treino ajustado às suas exigências, fazendo sempre um trabalho de bom reforço muscular e um trabalho proprioceptivo para estarmos minimamente preparados para a exigência dos terrenos técnicos que são muito presentes no skyrunning. Enquanto o enquadramento das competições, tanto a nível nacional como internacional, o skyrunning divide-se em diferentes circuitos. Temos as World Series, as World Champs, que é a final mundial, que se do campeão do mundo, as National Series, em cada nação existe séries de competição, e as Continental Series, que é em cada continente. Ao qual acresce as competições nacionais, que são compostas por uma única prova. Os campeonatos nacionais são apenas numa única prova e definem os campeões nacionais. O campeão nacional de Sky Race, Sky Marathon, Ultra Sky Marathon e quilómetro vertical, dando a estas competições acesso aos campeonatos da Europa e aos campeonatos do mundo. Nós, enquanto portugueses e a nível internacional, como costumo dizer várias vezes, somos aquele país pequenino que com pouco faz muito. Com menos condições que grande parte dos outros países, temos os melhores atletas do mundo em diversas modalidades, como a canoagem, o futebol, o ténis, o judo, o futsal, a marcha, o ciclismo, a pesca, o futebol de praia, o BTT. Temos diversos atletas de grande qualidade. E acho que também podemos ter no skyrunning, apesar de não termos a alta montanha, as federações podiam criar condições para dar melhores condições aos atletas portugueses para poderem competir de igual forma quando vão às competições internacionais. Basta olharmos para a quantidade de atletas profissionais que vivem apenas da modalidade, que em Portugal são zero, não existe. Penso eu que é necessário uma federação que não olhe apenas à quantidade e aos números e começa a apostar mais na modalidade, na qualidade, seja nas provas, na regulamentação, nos circuitos, nos campeonatos, nas competições e nos atletas. Pensar nos atletas. É necessário a profissionalização de atletas para podermos chegar aos campeonatos do mundo e, em vez de sonharmos com um pódio, lutarmos por um pódio em pé de igualdade e não há diferenças de qualidade. É necessário marcas e empresas que apostem e investam na modalidade, mas para isso é necessário tornar a modalidade em algo
mediático e que atraia muito público, porque as marcas vivem de visibilidade e vendas. Só assim eles poderão ter interesse em apostar e investir na modalidade. Para finalizar, cabe à Federação criar algo que motive os atletas e as equipas para assim haver show e público para que esta modalidade se desenvolva. Dou por terminada esta apresentação e queria agradecer o convite para a minha presença. Foi um prazer e desde logo aceitei o convite e muito obrigado ao Centro de Marcha e Corrida de Odivelas e espero que tudo corra bem e muita força para os próximos projetos. Obrigado.